Caio Fernando Loureiro de Abreu foi um jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro, apontado como um dos expoentes de sua geração. Seu nascimento foi em 12 de setembro de 1948, Santiago, Rio Grande do Sul. Ele diz: menos pela cicatriz deixada, uma ferida antiga mede-se mais exatamente pela dor que provocou. E para sempre perdeu-se no momento em que cessou de doer, embora lateje louca nos dias de chuva. Eu sou Camila Zappa. E eu sou Michael Machado e hoje nós vamos conversar com Fábio Oliveira, diretamente de Portugal. Fábio, muito obrigado pela sua participação no nosso trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês desde já. Muito obrigado. O Fábio é professor de Filosofia da Educação da Universidade Federal Fluminense, UF, no Rio de Janeiro, no Noroeste Fluminense, na cidade de Santo Antônio de Pádua. Atua nos cursos de licenciatura em Educação do Campus e Pedagogia, além de oferecer disciplinas e cursos de extensão para outros cursos do campus. Neste instituto, trabalha oferecendo disciplinas de filosofia e na pesquisa de extensão com questões relativas a comunidades LGBTI+, rurais, campesinas, quilombolas e indígenas. É também membro permanente do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da UF. Atua também em algumas frentes de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, em questões relativas à ética ambiental, animal, gênero e sexualidade. No momento mora em Portugal e é pesquisador visitante na Universidade do Porto, dentro da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Em 1990, a OMS retirou o termo homossexualismo do código e o aboliu de vez. Desde então, a forma correta a ser utilizada é homossexualidade. Como você enxerga, Fábio, a ética dentro desses órgãos de saúde ao longo dos anos? Bom, é sempre muito delicado falar de ética a respeito de determinadas instituições, sobretudo instituições tão importantes no sentido das regulamentações internacionais, né? Mas no que se refere em especial à questão do CID, que seria essa classificação internacional de doenças, né? É isso que significa a sigla. E o acontecimento do início da década de 90 sobre a retirada do então homossexualismo, que a gente pode voltar inclusive depois para pensar o porquê do não uso desse termo com o ismo, designando então uma doença, mas enfim, a retirada do homossexualismo do CID, ou seja, da Classificação Internacional de Doença, foi e pode ser considerada até hoje uma conquista que não poderia ter sido realizada sem a demanda e os movimentos sociais em especial, né? Então, me parece importante considerar que, embora isso possa ser uma conquista, e efetivamente é uma conquista, isso não significa, ou seja, não se deduz do homossexualismo na ocasião ser retirado do CID, que de fato enfrentamos de forma definitiva os preconceitos contra a comunidade, no caso homossexual, mas agora atualizando LGBTI+, né? E por quê? Porque ao se retirar, melhor dizendo, o CID da homossexualidade, e aqui eu já estou atualizando então os termos, uma vez que eu quero trazer o debate mais para a contemporaneidade, uma vez retirado o CID, o que nós ganhamos com isso enquanto comunidade LGBTI+. Bom, o que está sendo sinalizado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é de que os países, então, deveriam considerar, ou melhor, deixar de considerar um distúrbio aquelas pessoas, então, heterodiscordantes, ou seja, pessoas que não estão de acordo, né, com aquilo que é designado pela heteronormatividade, seja no nível comportamental, seja no nível das relações sexuais, afetivas, enfim. Ou seja, há um ganho na retirada do CID.
É preciso, então, agora entrar num novo momento em que a gente precisa pensar o que deve ser feito para reparar historicamente tudo que foi realizado contra essa população e quais são os efeitos sociais, econômicos, políticos que fazem dessa parcela da população, ou seja, da comunidade LGBTI+, uma minoria política. E, Fábio, como é a interação dentro das comunidades rurais, campesinas, quilombolas e indígenas com as questões LGBTQIA+. Bem, Michael, essa é uma pergunta delicada, porque por eu não ser, né, eu sou um pesquisador, um professor que dialogo de forma muito aproximada com as comunidades rurais do interior, sobretudo do estado do Rio de Janeiro, e tenho uma pesquisa nessa direção, mas por não ser integrante propriamente de uma comunidade rural, eu não posso falar sobre ela, né? Além das comunidades indígenas, por exemplo, que possuem uma variedade muito grande cultural de nações, etnias, povos e, portanto, produzem culturalmente saberes diversos, é importante também que a gente reconheça que todas essas comunidades fora dos grandes centros, elas não são só isso, ou seja, o indígena ele não é só indígena. Um habitante de uma zona rural não é só um habitante da zona rural, né? Quilombola, enfim, e por aí sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas elas também têm gênero, elas também têm raça, elas também têm sexualidade, né? Então, eu digo isso tudo porque, enquanto um pesquisador de gênero e sexualidade, residente de um grande centro, mas que dá aula no interior para um curso do campo, para mim é muito desafiador e eu costumo dizer que eu mais aprendo com as minhas estudantes e os meus estudantes do que ensino qualquer coisa. Ser uma pessoa heterodiscordante no interior, ela tem uma outra dimensão, né? O se afirmar homossexual, o se afirmar transexual no interior tem outras questões, né? Eu não estou querendo dizer com isso que seja mais difícil, mas são outras questões, né? As relações se dão de outra forma, uma teia social outra, e de afetividade também outra. E portanto, pensar também em ativismo LGBTI+, dentro desses outros espaços, a partir de como a gente se organiza na cidade, pode não ser a melhor estratégia para a conquista de direitos nesses espaços também, né? Então, uma das alternativas que nós elegemos, né, no ano passado, de 2019, foi criar um projeto de extensão chamado Geografia do Afeto, em que eu realizei em parceria com uma professora de dança e artista chamada Thaís Menezes, que é uma ativista lésbica também, que com muita frequência, ela é de São Paulo, e com muita frequência nos visita lá no campus do interior do Rio de Janeiro para realizar algumas atividades nesse sentido. E o que nós fizemos nessa ocasião foi mapear nessa cidade de Santo Antônio de Pádua os locais. Num primeiro momento, a ideia era mapear os locais onde já havia acontecido alguma situação de homo-lesbo-transfobia, né? E mapear, por isso geografia, num primeiro momento. Nós queríamos mapear pela cidade, né? Num segundo momento, nos pareceu importante também que aquela cidade não ficasse marcada só pelo ódio contra as pessoas LGBTI+. Então, nós decidimos também, junto com as estudantes e os estudantes, organizarmos, e por isso passou-se a se chamar Geografia do Afeto, organizarmos os espaços na cidade onde as pessoas já tinham demonstrado publicamente afeto pela pessoa que amava. Então, o que fizemos? A partir dessas histórias, nós geramos QR Code e fizemos uma ocupação urbana. Em todo lugar onde aquela história tinha acontecido, nós colamos um QR Code e qualquer pessoa que passasse por ali, então, e tentasse ler aquele QR Code, ouviria e leria
a história de um afeto heterodiscordante que aconteceu naquela cidade, né? Então, toda vez que eu penso em trabalhar esses temas em outros contextos, me parece muito importante que não sejam projetos fechados, porque, de fato, o que acaba unindo muitos movimentos de minorias políticas que sofrem, evidentemente, por conta de serem o que são, é o sofrimento e o ódio contra elas. Ô, Fábio, e surgiu um questionamento aqui agora, baseado na sua fala. Você disse que você se surpreendeu positivamente nessa pesquisa. Mas, por outro lado, você sofreu algum tipo de represália também? Represália sempre há, Michael, sabe? Algumas mais implícitas, outras mais explícitas. O que ocorre é que as violências estruturais, quando são também institucionais, elas se camuflam de muitas formas. E se camuflam de tal forma que muitas vezes você sequer consegue nomear essa violência. Isso ocorre muito com as pessoas LGBTI+, né? Que muitas vezes demoram anos para entender que aquilo que elas sofreram há tantos anos atrás foi homofobia, foi lesbofobia, foi transfobia. E isso cria uma certa sensação psicológica, inclusive, nas pessoas, que pode ser, e muitas vezes fatal, né? Justamente porque você sente o sofrimento, mas você não sabe de onde ele vem, porque de fato você sequer sabe nomear aquele sofrimento, né? Não é incomum, por exemplo, que jovens LGBTIs digam que seus pais, seus amigos, seus familiares sabiam que eles eram LGBTI+, mesmo antes deles saberem, né? A minha própria história foi assim. Quando eu me dei conta de que aquelas situações que ocorriam comigo na infância eram de uma suspeita, eram motivadas por uma suspeita de eu ser gay, eu só pude perceber isso com quase 20 anos de idade. Eu não sabia, durante muito tempo eu não entendia determinadas situações que ocorriam mesmo dentro de casa, fora delas, nos círculos que, teoricamente, são os círculos para apoiar, né, e para acolher, mas que há tanto medo, tanto pavor, e perceber isso tardiamente, muitas vezes, para algumas pessoas, infelizmente, é fatal. Então, eu, particularmente, Fábio, acho importante que a gente aposte numa estratégia de sensibilização social, né? E a sensibilização ela se dá quando a gente conversa entre os nossos, num primeiro momento, para erguer e compartilhar força e esperança, mas num segundo momento que a gente se abra para a comunidade de modo geral e possa dialogar e criar espaços de interlocução para que, inclusive, direitos possam ser conquistados. E, Fábio, para a gente finalizar, qual é a mensagem de incentivo que você pode deixar para as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito? Bom, antes de tudo, eu penso que seja muito importante que as pessoas, isso eu já disse aqui anteriormente, mas que as pessoas se leiam, que elas se escutem, que elas se vejam, mesmo em períodos de pandemia, onde é mais difícil esse contato físico, né? Mas que a gente não deixe, de fato, a dificuldade física se tornar um distanciamento social. Afinal de contas, é possível se encontrar mesmo na virtualidade, né? Isso, inclusive, eu dizia com algumas colegas LGBTIA+, recentemente, de que não se trata, de fato, de um distanciamento social, mas de um distanciamento físico, né? Ele é, de fato, um distanciamento físico. Por que eu digo isso? Porque o distanciamento social, a comunidade LGBTIA+, sempre padeceu do distanciamento social, né? Distanciamento social a que eu me refiro aos espaços de poder que, de fato, nunca foram conquistados por essa parcela da população. Então,
quem é LGBTIA+, sabe o que é, o que significa se assumir LGBTIA+, e não poder mais participar de uma festa de família, não poder levar seu companheiro para uma festa de família, deixar de ser convidado para o casamento da sua prima, deixar de conviver em determinados espaços que, caso você fosse heterossexual, você conviveria, né? Então, o distanciamento social sempre fez parte constitutiva da comunidade LGBTIA+. Sempre, sempre. O que a pandemia trouxe de diferente para nós foi o distanciamento físico dos nossos colegas, nossas amigas LGBTIA+, que de fato dão sentido à nossa própria vida, né? Então, o que eu diria para as pessoas é que elas se posicionem, que elas leiam, que elas escutem, que elas vejam outras pessoas LGBTIA+, e que tentem, na medida do possível, também entender que a luta pelos direitos LGBTIA+, não começaram há pouco tempo. Existe uma história desse movimento, né? É importante que a gente não perca a memória desse movimento. Sobretudo para a juventude LGBTIA+, eu digo isso. Reconheçam também todas as dificuldades que gerações passadas tiveram em proporções outras, muitas vezes, de se sociabilizar, de se encontrar. Hoje em dia nós temos, por exemplo, a internet nos possibilita encontros e territorialidades LGBTIA+, que até bem pouco tempo não era possível, né? Você criava outros artifícios para reconhecer uma pessoa LGBTI, né? Na rua, por exemplo. Eu comecei a ter internet aos 16, 17 anos. Até essa idade, eu não tinha, por exemplo, naquela ocasião, uma sala de bate-papo para eu poder conhecer uma outra pessoa, né? E muitas vezes, se eu encontrava essa pessoa numa sala de bate-papo, ela poderia estar a quilômetros e quilômetros de distância de mim. Hoje em dia, há aplicativos, há uma série de possibilidades que a tecnologia ofereceu para se sentir menos sozinho, menos sozinha, menos distante de um outro que sofre o mesmo tipo de preconceito e discriminação que você. Então, usufruam dessas ferramentas no sentido de construir uma convivência coletiva e de uma luta, de fato, colaborativa. Não se isolem, eu diria isso para a comunidade LGBTIA+, não se isole, se leia, se escute, se veja. E não se encontrem, como eu disse, apenas na dor que nos atravessa, mas tentem identificar a felicidade que é ser uma pessoa LGBTIA+. E sejam felizes pelo que vocês são. Muito obrigado, Fábio. Nossa, muito obrigada, Fábio. Foi maravilhoso.